Paz do Senhor Jesus para todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Nessa noite, eu venho compartilhar com meus amados irmãos, nessa live, nessa noite, o clamor da resposta. E eu venho trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para os vossos corações. Eu quero nessa noite compartilhar com meus amados irmãos o clamor da resposta. Que clamor é esse, Rafael? Antes de eu começar, eu quero perguntar àqueles que já entrou na live se estão conseguindo me ouvir, se está me ouvindo direitinho. Bota um amém aí para poder confirmar que está me ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que já entraram, se estiver me ouvindo, dá um amém aí, dá um glória, só para me saber que vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queria nessa noite estar compartilhando com meus amados irmãos uma palavra que está ardendo muito no meu coração. Eu queria que, aleluia, junto com meus amados irmãos nessa noite, o clamor que Deus responde. De repente você deve estar pensando até agora, Deus não respondeu ainda. Até agora, será que Deus está ouvindo as minhas orações ainda? Aqui que está. Agora sim. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Ô povo de Deus. Cadê o povo de Deus nessa madrugada? Cadê o povo do glória, do aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nessa noite compartilhar junto com meus irmãos que está ardendo no meu coração Marcos capítulo de número 10, versículo de número, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 49. A Bíblia vai dizer que Jesus está passando por Jericó. A Bíblia vai dizer aqui, nos relata sobre um cego de Jericó chamado Bartimeu. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, e uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, quando ouviu alguém dizer que Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chame o cego. E eles chamaram, ele disseram: coragem, levanta-te, porque o mestre está lhe chamando. Então Bartimeu, aleluia, jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava.
E Jesus fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E essa pergunta vai para os meus ouvintes nessa noite, para mim e para você. Jesus está perguntando nessa noite: o que queres que eu te faça? Aleluia. E o cego, aleluia, respondeu Bartimeu dizendo: mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele: vai, está curado, porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E a Bíblia vai dizer que Bartimeu voltou a ver. No mesmo instante começou a ver e foi seguir Jesus pelo caminho. Rapaz do Senhor, esse texto a qual, aleluia, acabamos de ler nessa noite, é um texto muito conhecido. Esse texto é um texto que de repente você já pregou, de repente você já ouviu alguém. Esse texto, de repente, você fez uma devocional até mesmo hoje. Só que esse texto, essa palavra está ardendo no meu coração e eu quero compartilhar com meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, os ouvintes nessa noite, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Essa palavra vai dizer que Bartimeu, filho de Timeu, Marcos relata não o nome dele, mas relata o nome do pai dele. Quem é o pai dele? O pai dele é o Timeu. Isso me chama a atenção que alguns historiadores vão dizer, aleluia, de um revolucionário, vão dizer de um capitão, mas não é essa a história que eu vim te contar. Eu vim te contar a história que alguém que está à beira do caminho, aleluia, está passando alguém. De repente você está na beira do caminho até hoje. De repente você estava de lado até hoje. De repente você estava naquele cantinho. De repente te humilharam, te jogaram lá no canto. Aleluia. Ninguém está te vendo, ninguém te enxerga, ninguém fala contigo. Parece que a maré baixou. Parece que alguém está olhando para você e dizendo não. Parece que até Deus virou as costas para mim, porque o que vem acontecendo comigo é tanta coisa, é guerra em cima de guerra, que parece que Deus não está vendo o que eu estou passando. De repente eu estou passando por uma situação que me deixaram, até a minha família está me deixando de lado. De repente alguém está olhando e está dizendo: ei, eu estou à beira do caminho há muito tempo. De repente tem alguém que estava um dia no caminho da verdade, mas hoje se encontra no caminho que não consegue voltar para Cristo Jesus. De repente ele está no caminho achando que esse caminho não tem volta mais. Mas eu vim nessa noite te dizer que tem volta sim, que tem volta sim. Basta você se levantar, se erguer como Rafael. Parece que não estão me ouvindo, parece que não tem mais, aleluia, jeito, aleluia, oh glória. Mas Deus está dizendo, tem jeito sim. Ele está na beira do caminho, ele está na beira passando, só que ele é cego, ele não consegue enxergar, mas Jesus, ele ouve dizer que Jesus está passando. E quando Jesus está passando pelo caminho, está passando junto com um discípulo, está encontrando uma multidão. O que me chama a atenção é o seguinte: que coisa é essa, Rafael, que me chama a seguinte, que tem um monte de gente, a Bíblia diz que tem uma multidão acompanhando Jesus. Tem os discípulos e tem uma multidão acompanhando Jesus. Só que essa multidão não faz parar Jesus. Essa multidão não consegue tocar em Jesus. Essa multidão não consegue fazer Jesus parar. Eu olho agora e vejo
Eu olho simplesmente que está passando Jesus junto com a multidão, e essa multidão todo mundo passando por ali e não consegue parar Jesus, mas tem alguém que decide clamar, tem alguém que decide dentro do teu coração clamar de verdade, tem alguém olhando e dizendo, eu consigo, eu não consigo enxergar, eu não estou olhando para o que falam de mim, eu não estou ligando pelo que fizeram comigo a tal maldade, mas eu vim nessa noite te dizer, ainda que me perseguiram, ainda que me caluniaram, ainda que tentaram apontar, aleluia, o meu erro, e ele está dizendo, não, eu não quero o mal, porque dentro de mim há um Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo da verdade, que gera dentro dele, e quando gera dentro dele um clamor verdadeiro, que tu vai ver agora que o cego que estava na beira do caminho, mendigando, pedindo esmola, ou seja, todo dia ele estava ali, alguém poderia dar uma esmola para ele, mas não mudava a vida dele. Eu dou uma esmola para ele, amanhã ele volta para o mesmo lugar. Ninguém ofereceu para Bartimeu mudança, ninguém ofereceu para Bartimeu a cura, ninguém ofereceu ajuda para Bartimeu. Ei, mas Bartimeu decide pedir ajuda. Que ajuda é essa? Ajuda celestial. A única pessoa que poderia ajudar ele naquele momento não era a multidão, não era pessoas que tinham poder, não era pessoas que tinham poder executivo, financeiro, legal, não. A pessoa que poderia ajudar ele estava passando, e essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando eu olho para ele gritando, clamando cada vez mais alto, eu vejo alguém que está dentro da multidão, alguém que está ali e está dizendo, eu estou junto com Jesus, estou andando com Jesus, mas não consigo chamar a atenção de Jesus. Mas quando vê alguém chamando a atenção de Jesus, aleluia, a multidão logo para. Por quê? Porque Jesus parou. Já que Jesus parou, a multidão para também. Mas não foi por causa da multidão que Jesus parou. Jesus parou sim, porque ele ouviu um clamor, aleluia, que clamava verdadeiramente, aleluia, do lado de dentro para o lado de fora. Era alguém dizendo, não, esse clamor é verdadeiro, sai daqui de dentro para fora, não é de fora para dentro. E quando eu vejo esse clamor saindo, Jesus para, porque vê, aleluia, misericórdia de Jesus alcança Bartimeu, porque alguém está dizendo, cala a boca. Alguém que anda com Jesus, que estava com Jesus, está mandando Bartimeu calar a boca, está dizendo, não clama, ou seja, ele não vai te ouvir. Só que não era esse. Jesus chegou e falou, já que estão tentando te paralisar, já que estão tentando acabar, aleluia, com a tua adoração, eu vou fazer o seguinte, Bartimeu, eu vou chamar aquele que te humilhou, aquele que mandou você calar a boca, eu estou mandando ele aí agora buscar você para minha presença. Olha que coisa bonita, a honra chegando. Além, de repente, alguém que está na beira do caminho, de repente alguém que está passando pelo processo, e alguém está dizendo, estou passando por esse processo, Deus não está me enxergando, Deus não está vendo, a multidão, aleluia, está me tampando, e Jesus está dizendo, ei, eu conheço o teu coração, eu conheço o coração de cada um, eu sei quem está de mentira, eu sei quem está de verdade. Então ele pega, ele chama, vai lá, você não mandou ele parar de clamar, faz o seguinte, assim que alguém virou para Bartimeu, ele disse, ei,
não clama mais a ele, não chama mais a atenção dele. Bartimeu tinha uma escolha. Ele tinha a escolha de se calar ou continuar adorando. Sabe o que acontece muitas das vezes? Quando algo acontece comigo e com você, a perseverança, em vez de eu e você continuar perseverando, nós paramos. E nós paramos no meio do caminho. E no meio do caminho eu lembro de Abacuque dizendo: aviva a tua obra no meio da tua obra. Aviva é no meio. Não disse no início nem no final. Ele disse no meio, porque no meio perseguiremos, porque quando você começa a adorar, você está no primeiro amor, tudo é mil maravilha, mas quando o tempo vai se passando, no meio da caminhada muitos se esfriam, no meio da caminhada muro querem paralisar, muitos ficam para trás, mas Jesus está ensinando que até aqueles que estão na beira do caminho, esquecido da sociedade, se clamar ele, chamar a atenção, ele para. Ele para te atender, ele para atender, porque ele não consegue ver um coração verdadeiro aquebrantado, clamando, adorando a ele, enquanto tem pessoas que olham, aleluia, pelo que você está fazendo, você está adorando, você está clamando, você está pregoando, está louvando a Deus. Tem gente, aleluia, que não suporta ver você adorar. Tem gente que vai dizer: ah lá, tá na prova, mas tá adorando. Como é que no meio dessa prova, no meio desse processo, você consegue adorar? Como é que você consegue continuar adorando? Parece que ele não tá nem olhando, nem vendo a sua situação. Você continua adorando ele. Desse jeito, Bartimeu não parou. Bartimeu decidiu reagir, decidiu lutar, decidiu continuar clamando, porque o clamor tem resposta. Ainda que muito tenta te calar, muito tenta te paralisar, o clamor Deus responde. E nessa noite o teu clamor Deus vai responder. Ele é manto que levantará. Eu vejo ali agora Bartimeu na beira do caminho, alguém dizendo: acabou, não tem mais jeito, para ele só resta a morte. Deus pega ele, manda trazer na frente dele e faz uma pergunta para ele. Que pergunta é essa, Rafael? A pergunta é: o que queres que eu te faça? Ele podia pedir 1000 coisas para Jesus, 1 milhão de coisas, mas a Bíblia diz que ele pede que torne a ver. Já que torne a ver, é porque um dia eu enxerguei, um dia eu tinha visão, um dia eu consegui enxergar, mas agora Bartimeu, ele faz o seguinte: ele não está olhando, aleluia, pelo um povo, pela uma multidão que quer paralisar, ele está olhando para Jesus. Como o salmista disse: eu estou olhando para o alto, porque do alto vem o meu socorro, do alto vem o meu e vem o seu socorro. De repente vem que está depositando, aleluia, ajuda, aleluia, de próximo, de pessoas pensando que vai vir da direita, vai vir da esquerda, não, vai vir da retaguarda, vai vir da minha frente, não. A sua vem do Criador, que fez o céu e fez a terra. Muitas pessoas estão depositando, aleluia, num ser humano, achando que ele pode fazer o impossível. Não. O impossível é Deus. O impossível só Deus pode fazer. Lucas capítulo número 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. Então eu vejo ali agora, aleluia, Bartimeu chegando na frente de Jesus, pedindo que torne a ver. Já que eu posso tornar a ver, ele vai dizer. O que ele vai dizer agora?
Ele vai dizer, eu quero tornar a ver. Quantas pessoas não chegaram, quantas pessoas não teve o seu milagre, mas decidiu voltar, retroceder o que fazia antes. Quantas pessoas não receberam uma cura, não receberam uma porta de emprego, não receberam a sua vitória, mas em vez de seguir, continuou lá atrás. Eita, tá apertando o caldo. Só que Bartimeu é diferente. Bartimeu, ele fala, eu torne a ver. Jesus faz um milagre na vida dele ali. E o milagre na vida dele tornou a ver. E a coisa mais linda que Bartimeu estava, no ambiente, na presença de Jesus. E quando ele abre os seus olhos, a primeira coisa que ele vê não é a multidão. A primeira coisa que Bartimeu vê é Jesus. Só que quantas vezes as pessoas recebem o seu milagre e a primeira coisa que vê não é Jesus, é a multidão. Quantas vezes pessoas recebem e vê a multidão, mas não conseguem enxergar Jesus? Só que ele está na beira do caminho, ele clamou por quem poderia, aleluia, trazer a mudança, porque evangelho é isso, é transformação. Agora acontece na vida de Bartimeu algo lindo e maravilhoso. Ele está vendo, tornando a ver. Ele sai agora do ambiente que ele vivia, no ambiente que alguém passava do lado dele, cuspia e dizia impuro, e alguém que está olhando para ele está dizendo, tu não serve, tem que estar rejeitado da sociedade. Olha essa capa aí, uma autorização para mendigar, até a capa, aleluia, porque se ele não tivesse aquela capa, ele não podia mendigar, ele não podia pedir esmola na cidade. Mas agora ele está na beira do caminho, ele tem uma capa que é autorização para ele. Jesus chama para a presença dele, e quando Jesus chama para a presença dele, Bartimeu, ele não vai com a capa. Jesus não manda ele tirar a capa. Bartimeu sente do lado de dentro, eu não dependo mais dessa capa. Jesus me chamou a uma transformação. Até porque se Jesus não fizesse o milagre de Bartimeu, Bartimeu jogou a capa fora, jogou a capa de lado, ele perdeu a garantia da terra, ele perdeu a sua autorização para pedir esmola, mas ele acreditou que Deus iria mudar o cenário dele, ele acreditou que ia haver uma transformação, ele acreditou que teria uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mente, ele acreditou que Deus iria mudar. Talvez nem ele acreditasse na mudança. As pessoas do lado de fora não estavam acreditando na mudança dele, mas ele tinha fé que Jesus transformaria a vida dele. E quantas vezes eu e você não estamos, aleluia, no ambiente, no local. Se a gente olhar lá para trás, quem você era antes, quem você é hoje, o que Deus já transformou na sua vida, o que Deus já fez na sua vida, o que Ele já transformou na sua vida, quantos livramentos Deus não te deu? Quantos livramentos Deus não tem dado para os seus, para a sua família? Quantas coisas Deus já não fez? De repente, não é o que você queria, mas é o que Deus quer para a sua vida. Por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita, é agradável. Quem melhor conhece a mim e a você do que o Criador, aquele que o criou? Ele sabe todas as falhas, ele sabe tudo aonde chegar, aonde mudar, sabe todos os pontos e como chegar. Então ele sabe o que é melhor para mim e para você também. Bartimeu também sabia que melhor para ele era Jesus.
E ele vai de encontro de Jesus. E quando chega lá, eu fico imaginando a multidão dizendo: que isso? Ele jogou a capa de lado. Que isso? Ele deixou aquela vida de lado para seguir Jesus. Mas ele chega na presença de Jesus. Agora, de cego, ele volta a enxergar. Agora ele não é cego, Bartimeu. Agora é Bartimeu, alguém que está enxergando. Agora, filho de Timeu, volta a enxergar. Só que quando ele volta a enxergar, ele não volta a mendigar. Bartimeu não volta para a beira do caminho, não. Tem muita gente que chega até a presença de Jesus, mas no meio do caminho, ele não quer o verdadeiro caminho. Eita, Jesus. Ele retrocede, ele volta para trás. Ele volta para as práticas antigas. Mas eu vejo, quando Deus fala, Deus garante. Eu vejo quando Deus fala, tu tem uma promessa, Ele garante essa promessa. Mas para essa promessa continuar, aleluia, eu e você temos que fazer a promessa acontecer. Rafael, eu já ouvi dizer que quem tem promessa não morre. E Moisés morreu por quê? A promessa era de chegar na Canaã. E por que Moisés morreu? Deus prometeu, Moisés, vai chegar em Canaã. Canaã é sua. Mas só que Moisés morre antes de chegar em Canaã. Agora, Deus levanta Josué, Caleb, para poder entrar em Canaã. Então eu aprendo uma coisa aqui com Moisés. A desobediência faz eu perder minha promessa. Eita, Jesus, eu vou repetir porque eu achei graça. A desobediência faz eu perder a minha promessa. Aleluia. A minha desobediência faz eu perder a promessa. Voltando para o texto, aqui eu vejo, aleluia, Bartimeu, ele não volta. Bartimeu tinha certeza que Jesus podia fazer. Aquela fé gerou nele, aleluia, em Jesus. E Jesus disse: não é, a tua fé, aleluia, te salvou, a tua fé te curou. Momento algum a Bíblia diz que Jesus fala: eu te curei. E tem gente que não recebe a cura e coloca a culpa em alguém. É mais fácil eu culpar alguém do que eu não ter recebido aquilo que eu queria. Mas por que Bartimeu recebeu? Será que aquela multidão ali, ninguém precisava de um milagre? Nenhum. Porque a multidão inteira não conseguiu parar Jesus. Eu não vi Deus fazendo nada pela multidão, mas vi Jesus fazer por um cego que clamava. E o clamor nessa noite tem resposta. O clamor verdadeiro, o clamor que vem de dentro para fora, aquele clamor que faz você tocar no céu, que o céu se abre para a tua vida, que te responde com fogo como respondeu Elias. É o mesmo Deus que atuou no passado. É o mesmo Deus que atua hoje no presente. Eu vejo agora Bartimeu chegando. Não quero mais à beira do caminho. Por quê? Porque eu quero viver com o caminho da verdade. Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou a verdade. Jesus diz: eu sou a vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo Bartimeu dizendo, aleluia, eu fico imaginando Bartimeu, aleluia, falando: eu não quero ficar mais à beira, eu não quero ficar pela beiradinha, eu não quero mais ficar porque na beira do caminho não é bom para ninguém, porque na beira, quando você vê alguém varrendo, sempre joga pro canto, o canto não é bom para ninguém. Bartimeu está dizendo: eu não quero mais o canto, eu quero viver no caminho. E qual caminho você quer? Porque se existe o caminho da verdade, existe o caminho da mentira. Mas qual caminho, Bartimeu, você quer? Jesus, eu quero te seguir, porque tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida.
Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu vejo Jesus dizendo: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele queria a cura, tornar a ver. Só que agora ele alcança a salvação. Ele alcança a misericórdia. Ele é mante o que minará placandaraia. Ele alcança a misericórdia, a graça naquele momento. E nessa noite você também alcança. A graça alcançou ele, alcança você também. De repente você está achando, até ontem, Rafael, o ano ainda não acabou não, o ano ainda não acabou, fica tranquilo, ainda dá tempo, o ano ainda não acabou, dá tempo ainda, e quando entrar 2026, eu sei que o ano vai mudar, não é só um ano mudar, porque fazemos promessa, fazemos vários, aleluia, projetos para 2026, mas não tem como, aleluia, o ano mudar, eu fazer vários planos, se eu mesmo não mudar dentro de mim, eu tenho que entrar em 2026 dizendo: não, eu estou mudando o erro para acontecer em 2026. O que eu plantei em 2025, eu estou virando a chave dentro de mim para colher 2026, porque em 2026 é o ano da colheita. Se prepara para a colheita, se prepara para a colheita. E Bartimeu, da beira do caminho, alcançou a salvação, e você alcança também. De repente tem alguém que está falando: não, eu não consigo sair das drogas. De repente tem gente dizendo: eu não consigo sair do tráfico, não consigo sair da bebida, não consigo sair do vício, não consigo sair da prostituição, não consigo sair da vida de prostituto, adultério, eu não consigo sair da mentira, da fornicação. Aleluia, eu sei, sozinho você não consegue, mas se você decidir aí dentro hoje, fazer esse clamor, olhar aí para dentro de você uma expectativa, olhar, fazer uma análise e falar: Deus, sozinho eu não consigo, mas eu quero sim, eu quero, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui dentro fazer uma mudança, eu quero virar essa chave aqui dentro, eu quero alcançar a Ti, Jesus, porque o Senhor tem a palavra de vida e de vida eterna, Pai. Sozinho eu não consigo, mas com Jesus você consegue. Eu acredito que se você aí dentro dizer, confessar para Jesus, aí mesmo você dizer: Jesus, eu te aceito como meu único Salvador. Jesus, eu te aceito, aleluia, como seu único Salvador. Jesus, eu te aceito como meu único Salvador. De repente tem gente que está dizendo: eu não consigo. De repente alguém está fechado. De repente alguém está em um canto, aleluia, isolado. De repente alguém, aleluia, está, louvado seja o nome do Senhor comigo, aleluia. Eu vejo ali, ele está num canto sozinho, na beira do caminho. De repente aquelas pessoas que se isolaram, de repente por algum motivo, eu não sei qual é, mas esse motivo de repente foi uma palavra ao contrário, de repente pode ter sido até a obra do opressor, do inimigo, uma opressão, de repente uma palavra que direcionaram para você, que entristeceu teu coração. De repente você esperava vir de todo mundo menos daquela pessoa e te deixou na beira do caminho. De repente uma palavra mal proferida, mal falada, ou de repente uma calúnia, de repente
repente fez você desistir da caminhada. De repente alguém olha para você e diz: você é caso perdido, você é caso perdida, não tem mais jeito para você. Mas eu vim nessa live te dizer que tem jeito para você sim, tem jeito para você sim. Se alguém disse que iria morrer, hoje, meu Deus, entra com livramento e chega com a vida, chega com a paz, chega com a salvação. A salvação chega, mas tu tem que permitir, tu tem que abrir a porta do teu coração para ele nessa noite. Mas Rafael, eu não consigo parar com tal certo tipo de coisa. Ei, vem desse jeitinho mesmo, levanta a mão de Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador, eu te aceito, eu quero te seguir, Jesus. Porque eu creio que quando você confessa verdadeiramente no teu coração, Jesus olha para dentro do teu coração. Ele consegue enxergar lá dentro onde eu não enxergo, onde ninguém enxerga. Ele enxerga você sofrendo lá dentro. Ele sabe que tu colocou a maquiagem do sorriso e começou a sorrir para todo mundo enquanto dentro está sangrando. Ele sabe que quando você abraça alguém, você está precisando de um abraço. Ele sabe que quando tu tá dando conselho, palavras boas para alguém, e você dizendo: eu que queria estar ouvindo essas palavras. Eu não sei como é que você tá, eu não sei se a depressão te alcançou, mas eu vim te dizer que tem cura, que Jesus chegou com a cura hoje. E Jesus está dizendo: que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça nessa noite? Deus está de braço aberto. Ele está igual o filho pródigo que decidiu sair, aleluia, pegar, aleluia, sua parte, e saiu pelas portas, e pelaquela mesma porta que saiu, ele teve que voltar, porque caiu na realidade. Se até os servos, aleluia, de meu pai, tem o pão para comer, tem o alimento para se alimentar, e eu aqui querendo se alimentar de bolotas de porcos. Eu vou voltar para a casa de meu pai. Faça como o filho pródigo fez. Vem voltando pelo caminho. Vem voltando pelo caminho de encontro com o pai. Porque o pai está de braços abertos para você. O pai está de braço aberto para você. Momento algum o pai foi buscar lá fora, não. Mas o texto é bem claro em dizer que quando o filho pródigo volta, momento algum pai expulsa ele, momento algum pai rejeita ele. Quando ele volta, pelo contrário, o pai está de braço aberto, abraça ele, coloca roupas novas nele, dá banho nele, cuida dele, dá um anel para ele e fala: coloca as sandálias no pé dele, porque ele é filho, não é escravo. Coloca a sandália no pé dele. Ele é manto que me dará placandará. Nessa noite, Deus te tira da escravidão, do pecado. Meu Deus te tira dessa escravidão. Ele é manto que me dará placandará. Ele está dizendo: tu não é escravo, tu não é escrava, tu és filha, tu és filho meu. Amando, orebidará placando, comendo a sarápia. Deus não está preocupado pelo que estão dizendo, porque Ele sabe quem tu és. Ele sabe o propósito que Ele te chamou e te escolheu nessa terra. Você tem uma escolha. A escolha é decidir, reagir, se levantar. Aleluia, e fazer o que Deus quer. Ou você continuar à beira do caminho. Mas se você decidir hoje se levantar e de encontro com Jesus, na presença de Jesus, eu creio no teu milagre. E eu creio na tua salvação. Eu creio na salvação da tua casa, da tua família. Alamante, que minará blacandará. Eu creio que Deus muda o teu cenário, faz a sua mudança.
Aleluia. Eu sei que Deus faz, mas você tem que abrir a porta do teu coração para Ele. A palavra é: o clamor tem resposta. O clamor tem resposta. Aquele que clama, aleluia, Deus não só ouve, mas responde. E nessa madrugada Deus vai responder, aleluia. Ele vai responder o teu clamor nessa noite. Nessa madrugada, aleluia. O ano ainda não acabou. Que pensaram que você ia continuar da mesma maneira em 2026, vai ficar não. Elemante o naramando que me naravanda saio dará promenúncia. Nelemando raia céu e agaio. Tu és maravilhoso, tu és tremendo, Senhor. Chega da beira do caminho, vamos sair do canto e vamos direcionar. O alvo é Jesus Cristo, que possa ter alcançado o seu coração essa palavra nessa noite. Que você está na presença de Jesus. Que Deus possa conceder o teu milagre. Que viemos entrar em 2026 de uma forma diferenciada. Não só o ano que muda, mas eu e você temos que mudar também. Então vamos decidir reagir, porque Deus está perguntando o que queres que eu te faça. Eu não sei aonde era o teu problema. Eu não sei aonde está o teu problema. Aleluia. Eu não sei aonde está o teu problema. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei aonde o teu problema está localizado. Eu não sei que área você está passando a sua dificuldade, mas Jesus está perguntando para você, meu ouvinte. Está falando para mim também que primeiro corta para mim, depois corta para ti. Ele está dizendo que queres que eu te faça. Fala o teu problema nessa noite para ele. Deus treche, ele mante, ele manda faia céu. Deus tem a solução para o teu problema. Deus tem a solução para o teu problema. Deus está com o teu milagre pronto para te entregar nessa noite. Não, ele não vai preparar não, ele está com o teu milagre pronto para te entregar. Mas até para receber nós temos que estar na posição de receber. Ele é mandar a canto fácil, é. Eu quero que você abra a porta do teu coração nessa noite. Faça como Bartimeu fez, não olhe para a multidão, não. Esquece a multidão, esquece quem te ofendeu, esquece quem tentou te paralisar, esquece quem tentou te derrubar. Foca em Jesus. Esvazia do eu. Ele é mandar a face, é. O meu Deus enche dele. Fala, Deus, esvazia de mim, me enche do Senhor. Deus, aleluia. Eu te aceito, Pai, como meu único suficiente Salvador. De repente você tinha até vergonha, mas hoje você tem a oportunidade de levantar a mão para Ele e falar: Deus, eu te aceito como único suficiente Salvador. Senhor, eu quero mudança, mas para mudar eu mudo a mim mesmo hoje. E a minha atitude é te aceitar. Alemante, que me dará placana, porque o Pai aceita. Amanto, face, anaragaia. E eu creio no milagre daquele que chega na presença de Jesus, naquele que chega até Jesus. Jesus nunca lançou ninguém fora quando chega na presença dele. A mulher do fluxo de sangue, meu Deus do céu. A sociedade colocou no vale do rejeitado, mas chegou até Jesus. A multidão queria apedrejar, a multidão queria condenar. A lei mosaica mandava, mas só que ela não tinha mais o fluxo de sangue.
Porque quando chegou até Jesus, o problema acabou. E hoje você tem a oportunidade de chegar até Ele. Hoje você tem a oportunidade de chegar até Ele. Dele é manto que minará blacandará. Hoje a oportunidade é essa, o véu se rasgou. Oh, Jesus de Nazaré. E a graça te alcança aí do outro lado, onde você estiver me ouvindo. Dentro de casa, na rua, no trabalho, aleluia, num presídio, aleluia, eu não sei aonde, numa enfermaria, eu não sei, no trabalho, eu não sei aonde você está me ouvindo, mas você tem a oportunidade de receber Jesus. Eu quero agradecer, eu quero que essa palavra fique na tábua do teu coração. Eu quero que essa palavra fique, aleluia, na tábua do teu coração. Abra a porta do teu coração. Que eu vou orar junto com vocês nesse clamor ainda nessa madrugada. Mas eu não abro mão da palavra. Eu gosto de oração, mas eu não abro mão da palavra. Porque a palavra é que liberta. A Bíblia diz isso. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então fica com essa palavra na tábua do teu coração. Chega da beira do caminho. Chega dessa vida que estava vivendo. Vamos viver uma vida com Cristo. Uma vida de mudança. Quando começa a mudar aqui dentro primeiro. Mas, Rafael, mudar aqui dentro primeiro. Eu não consigo, você não precisa, que é Deus que vai fazer a mudança. Você só precisa dizer: eis-me aqui. É só abrir a porta do coração. Porque o meu Deus, Ele não entra. Ele bate na porta. Tuf, tuf, tuf. E aquele que abre, Ele entra. Então fica na tábua do teu coração. Eu quero agradecer a todos os meus amados irmãos, meus amados ouvintes dessa live, dessa noite. Eu quero agora estar clamando junto com meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Beira do caminho nunca mais. Beira do caminho nunca mais. Deus vai te dar força em nome de Jesus, Ana Cristina. Eu vou orar por vocês nessa noite. Eu vou unir a minha brasa com a brasa de vocês nessa noite. Vamos fazer um clamor do clamor da resposta. Um clamor que Deus atende. Aleluia. Mas não deixe eu clamar sozinho, não. Você aí, você une do teu jeitinho mesmo. Você começa a clamar. Você começa a dizer: Deus, eu não consigo. Deus, eu não consigo. Deus, eu não consigo. Mas eu sei que com o Senhor me dá força. Então vamos clamar junto nessa noite. Vamos unir nossas brasas, reacender uma tocha espiritual. E assim como Bartimeu chamou a atenção de Jesus, vamos chamar a atenção de Jesus nessa madrugada. Vamos chamar a atenção dele para o nosso milagre. Aleluia. Vamos chamar a atenção dele porque eu creio no nosso milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos começar a clamar a Deus. Aleluia. Senhor Deus eterno, Pai. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus ouvintes, amado em Cristo Jesus. Esses que estão na live até agora comigo, adorando a Deus. Junto nesse momento, Senhor, eu uno a minha brasa com a brasa de todos, Senhor, nessa live, Senhor. Chamando o Senhor, fazendo uma tocha espiritual, chamando a sua atenção nessa noite, Senhor. Que nessa noite possamos, Senhor, para amado Pai querido, Senhor, chamar a sua atenção. Senhor, para amado Pai querido, que possamos, Senhor, realmente, Senhor, sentir a tua presença. Senhor, amado Pai querido, Senhor, toma, Senhor, cada ouvinte. Eu agradeço todos desde já de coração.
Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, toma a Stephanie, Senhor, em tuas mãos, Senhor. A tua filha está clamando, Pai amado, Pai querido, Senhor, a ti. Senhor, ela está dizendo, Senhor, essa angústia, Pai amado, Pai querido, a qual ela se encontra. Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu clamo e peço a Ti, Pai, que o Senhor possa enviar o Espírito Santo, nosso Consolador. Senhor, Pai amado, Pai querido, até ela, Senhor, Pai amado, Pai querido, que possa, Pai, repreender, Senhor, toda angústia. Elevanto que minarablacandará. Possa, Pai, repreender, Pai, em nome de Jesus, Senhor, toda essa opressão maligna, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, jogar por terra, envia, Pai, anjos de guerra, Senhor, Pai amado, Pai querido, para guerrear, Senhor, a favor da tua filha, como a tua palavra diz, Senhor, Pai amado, Pai querido, a sua palavra diz, que o Senhor dá ordem aos seus anjos para, Senhor, nos proteger. Então envia, Pai, anjos, Senhor, na casa da tua filha, aonde ela estiver agora. Amanto que me dará blacandarábia. Tira, Pai, toda angústia, nevasto que eu já saio. Naramanto promenúncia, neragaia pra mandácia. Ah, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, todo trabalho, toda obra, Pai, tudo aquilo no mundo espiritual, Senhor, joga por terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu creio, Senhor, Pai amado, Pai querido, na vitória da tua filha, da tua pequenina, que em nome de Jesus, Senhor, Pai amado, Pai querido, que toda angústia, que todo sentimento, Senhor, Pai amado, Pai querido, nessa noite, nessa madrugada, todo esse sentimento, neprominúncia de que minarablacandarábia, de que alai de réu e assai. Eita, Jesus, tua filha está se sentindo como ninguém, Senhor, Pai amado, Pai querido. Eita, Jesus de Nazaré, levanta a face, Eu não te conheço, mas Deus conhece o teu coração. Deus conhece a sua situação que tu tem passado. Deus conhece, mas hoje Deus entra na tua casa. Hoje Deus entra na tua vida com resposta. Elemanto que minarablacandarai assúria. Oh, Jesus de Nazaré, meu Deus, hoje joga por terra a depressão. Alamanto que minarablacandarai assúria. Meu Deus, hoje repreende o espírito da morte, estava rodeando, sim, vou falar, Jesus. Elemante que minarablacandarai assúria. Elevasto que minarapromenúncia de calabandarábia. Deus joga por terra hoje todo o espírito, Pai da morte. Senhor, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, que foi invocar. Senhor, em nome de Jesus, entra no coração da tua filha, Senhor. Senhor, tu és maravilhoso e misericordioso. Quantas olha, manto fácil. Eita, Jesus de Nazaré, até as palavras que você ouve de promenúncia, meu Deus está dizendo, fala para ela que eu estou entrando hoje, eu estou quebrando. Ela é manto que minarablacandarai assúria. Eu estou quebrando hoje. Ela é providência de calabando réu minarablacandarai. Meu Deus está entrando hoje, está repreendendo esse espírito da morte, essa depressão bate de retirada em nome de Jesus. Alai de camanucie, eita Jesus. Até camando face, tu não ia nem parar num quarto escuro, não. Tu ia parar em cima de um leito, sabe? Elemanto face, tu ia parar no leito, calavasto, que bidará blacandarabe com a doença. Elemanto que minaravassaraia. E meu Deus está dizendo, eu estou repreendendo hoje tudo, de promenúncia de reminaia. Oh Jesus de Nazaré, tu és maravilhoso, Senhor. Toma tua pequenina
reina em tuas mãos, que a paz e a alegria do Espírito Santo, Senhor, possa, Senhor, conduzir, chegar até a tua filha, e, Senhor, Pai amado, Pai querido, renovar, Senhor, de dentro para fora, encher ela da tua alegria, Pai amado, Pai Espírito Santo da verdade, que ela possa, Senhor, Pai amado, Pai querido, sim, Senhor, ter força. Oh, mandou face a naragaia, vai ter força, sim. Tu vai camando face, até a escolhida do Senhor. Tu vai, Deus tem promessa, e se você permitir, a promessa tem que se cumprir, queira inimigo ou não. Deus vai te levantar com a dupla honra, filha. Fica tranquilo, Deus está mudando o teu cenário hoje. Deus está mudando o teu cenário hoje. E eu creio, aleluia, e posso contemplar aqui, eita, calamandaraia, promenácia, reminu-se de promenúncia, darablacandaráia. Deus é maravilhoso. Eita, Jesus, tu vai sentir um alívio hoje ainda. Tu vai sentir um alívio aí, a paz. Nem mesmo você vai entender, mas Deus sabe, e Deus está camando face, alaia cando soreminaia, na tua vida agindo, filha. Fica tranquilo, tu verás o que Deus vai fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fica em paz. Fica em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus eterno, Pai maravilhoso, glorioso. Senhor, Tu és, Senhor, e sempre vai ser. Assim, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, da Railane, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, que Ele pediu, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, entrar, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, e atender o clamor da tua filha, Senhor, Pai amado, Pai querido, nessa noite. Senhor, Pai amado, Pai querido, uma madrugada de glória, Senhor. Uma madrugada, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, de alegria. Uma madrugada hoje de transformação e de mudança. Senhor, eu não sei qual área tua filha precisa, Senhor, Pai amado, Pai querido, mas entra, Senhor, na área da tua filha nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, oh glória a Deus, continua sentindo a presença do Senhor aí. Deus se faz presente, levita do Senhor. Eu vejo subindo cifra de música no teu nome, Stephanie. Elemanto, que me dará blacandara. Eu vejo tu louvando. Ele é próximo, que me dará blacandara. Senhor, toma, Senhor, em tuas mãos. Toma, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, continua a intercessão, Senhor, Pai amado, Pai querido, pela vida da Railane também, Senhor, Pai amado, Pai querido, da Milena, Senhor, Pai amado, Pai querido, guarda, Senhor, e protege em tuas mãos, Senhor, porque enquanto as tuas mãos tiver, Senhor, sobre essas vidas, Senhor, toma Sara em tuas mãos também, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, livra, Pai amado, Pai querido, de todo mal, Senhor, toma em tuas mãos, Senhor, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, guarda, Pai, e livra, Senhor, ele probenúncia de calabandaraia, nele vasto que minara canto prominúncia. Deus maravilhoso, Tu és, Senhor. Toma, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, a Sara Oliver em tuas mãos, Senhor, Pai amado, Pai querido. Repreenda, Senhor, todo mal, Senhor, toda palavra ao contrário, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, Pai amado, Pai querido, vai jogando por terra, Senhor. Tu és, Pai maravilhoso, Senhor, Tu és tremendo, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, Tu és, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Quebra, Senhor, todas as palavras, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, Pai amado, Pai querido, investida do inimigo. Tudo aquilo, Senhor, que foi tentado, Senhor, no mundo espiritual. Que o Senhor vai jogando por terra hoje, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, contra a vida, Senhor, da Sara, Senhor, Pai amado, Pai querido. Joga por terra hoje, Senhor, é hoje. Que o Senhor possa atender o nosso clamor, Senhor. Que o Senhor possa atender como atendeu, Senhor, Pai amado, Pai querido, do cego Bartimeu, atenda o nosso clamor nessa noite, que o nosso clamor, Senhor, venha obter resposta, Senhor. Então, em nome de Jesus, quebra, Pai, essa garrafa de champanhe, essa roça que foi entregue, Pai amado, Pai querido, para essa entidade. Ele manda face naragaio de promenúncia naraprobedaia. Ele manda face naramanda promenúncia naramando kel e açúria. Entra, Senhor, Pai amado, Pai querido. Repreenda, Pai, todo encantamento. Mas em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, que venha a ser diferente, Senhor, Pai amado, Pai querido. Que possa sentir a Tua presença. Que possa ver o que estava travado, Senhor, vim destravar, Senhor. Aquilo, Senhor, que não estava andando vai começar a andar. Ele manda, aramando promenúncia. Então, Senhor, Pai amado, Pai querido, arrebenta essas correntes aí, papai. Alavasto que minará placandarápia. Entra, Senhor, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, com a Tua espada da justiça, a Tua misericórdia já, Senhor, nos alcançou junto com a Tua graça. Eu sinto, Pai, a Tua graça, Senhor. Nem merecíamos, Senhor, mas estamos aqui, Senhor, é pela graça. E, Senhor, a graça alcança, Senhor, Pai amado, Pai querido, Sara, Senhor, Pai amado, Pai querido, que a graça alcança, Senhor, a Milena, que a graça alcance, Senhor, Railane, que a graça continue alcançando, Pai, a Stephanie, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, que todo mal venha bater de retirada em nome de Jesus, que todo mal, ele é próximo, que habitará Blacandará, seja repreendido. Toma, Senhor, a vida da Ana Cristina em Tuas mãos, Senhor, que todo mal, Senhor, Pai amado, Pai querido, que toda retaliação, que todo principado, potestade, venha cair por terra toda hoste da maldade, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, que todo o espírito, Pai, de vingança, venha cair por terra, Pai, nessa noite, clamando face a Naragaio, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Eu creio, Senhor, na Tua promessa, eu creio, Pai, na Tua palavra que é fiel e verdadeira. Eu creio, Senhor, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus de Nazaré, que todo mal seja repreendido agora, em nome de Jesus de Nazaré, e que nosso clamor, Senhor, venha chegar, Senhor, Pai amado, Pai querido, como um cheiro suave às suas narinas, e que o Senhor possa, Pai, nos responder com fogo, que o Senhor possa nos atender, Senhor, Pai amado, Pai querido, não ouvir, Senhor, mas, Senhor, responder com fogo, Senhor. Porque ouvir, eu sei que o Senhor está ouvindo, mas que suba como um cheiro suave às suas narinas, e o Senhor venha nos responder, Pai, nessa madrugada, Senhor, com fogo, que essa madrugada não venha a ser uma madrugada qualquer, não uma live qualquer, que seja uma live do encontro de Deus, Senhor, nessa terra, conosco, Senhor, Pai amado, Pai querido, que todos os principados e potestades, Senhor, venha cair por terra, e tudo aquilo, Senhor, que estava prendendo, Senhor, dos meus irmãos, da minhas irmãs, nessa madrugada, Senhor, aquilo, Senhor, que é meu também, Senhor, Pai amado, Pai querido, nessa destravado, nessa madrugada, Senhor, nessa madrugada de peleja, nessa madrugada de guerra, nessa madrugada de resposta, Senhor, eu creio, Senhor, Pai amado, Pai querido, como o ano não acabou, eu creio, Senhor, Pai amado, Pai querido, Senhor, que vamos iniciar, Senhor, um ano preparado para a colheita, Senhor, Pai amado, Pai querido, um ano preparado, Senhor, com nossas mudanças, um ano, Senhor, destravado, Senhor,
E aquilo que nos impedia, Senhor, hoje cai por terra em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Que possamos, Senhor, entrar no Santo dos Santos, na Tua presença, Senhor, aleluia, verdadeiramente para Te seguir. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, guarda e livra, Senhor, de todo mal, Senhor. Senhor, de todo mal, Senhor, a Ana Cristina, Pai. Livra a Tua pequenina de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, aleluia, toma posse da Tua vitória em nome de Jesus, toma posse em nome de Jesus, eu creio, relevante o que me dará blacanda, eu creio no Teu testemunho ainda, o ano não acabou, eu creio no Teu testemunho ainda, ele é que me dará blacanda, oh Jesus de Nazaré, porque Deus faz, aleluia, Deus é Deus que faz, e operando Deus, quem impedirá? Oh, Jesus de Nazaré, é Deus agindo nessa madrugada, é Deus, aleluia, trabalhando nessa madrugada em favor, aleluia, de nossas vidas. Então, em nome de Jesus, tudo é possível naquele que crê. Se verdadeiramente você crê, verás a glória de Deus na tua vida. Se verdadeiramente tu crê, de repente você está buscando a libertação até para o teu esposo, para o teu filho, para alguém, aleluia, e meu Deus está dizendo, vou eu libertar, neramando, calamando, facie. Oh Jesus de Nazaré, tem libertação nessa madrugada aí, naravasto, quebidará, blacanda, arábia, tem libertação. Oh, Jesus de Nazaré, tem gente rompendo, camando, oreminaragaio, elemanto flos de que minara prominúncia. Alai do camando fácia, naramando quel e assúria. A Deus dizendo, aleluia, meu Deus chegou para mudar a história, meu Deus chegou para mudar a história, ela é promenaçarábia, oh Jesus de Nazaré, Deus chegou para mudar a história, oh Jesus. É só aquele que crê, é só aquele que crê em nome de Jesus, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh glória. Que Deus possa estar abençoando cada um dos meus irmãos nessa noite, minhas irmãs. Que Deus possa, aleluia, atender o nosso clamor nessa madrugada. Que Deus possa continuar impactando, aleluia, com a presença dele no teu lar, aleluia, e que o teu pedido que você colocou, aleluia, nas mãos de Jesus, que Deus vai atender, vai responder com fogo. Se creres, verás a glória de Deus. Para quem está dizendo, aleluia, que é impossível, meu Deus, alai de promenúncia, para o meu Deus nada é impossível. Tu que o assaio, naragaio, promenúncia, naraiasaio, promenúncia de calavada chúria, naragacerreme, nara promenúncia de calavada chúria. Oh Jesus de Nazaré, oh Jesus, Deus é Deus de livramento nessa noite também. Porque enquanto eu estou clamando aqui, eu vi um caixão sendo fechado. Alamanto, que me dará blacanda, eu perguntei, Deus, o que ele falou? Estou dando um livramento hoje. Aravasto, que me dará blacanda, araia, súria, promenúncia. Deus está dando um livramento hoje.
Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado, Senhor, nem merecíamos. Mas a graça é isso, é favor não merecido, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Toma, meus amados irmãos, ouvintes, Senhor, em Cristo Jesus. A graça está muito forte aqui, a presença está forte. Oh, Jesus de Nazaré, Alamandoragaia, Célvia. Oh, Jesus de Nazaré, eu quero agradecer a todos os meus irmãos e ouvintes que ficaram até aqui agora junto comigo. Aleluia, clamando, ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. É a segunda vez que eu faço live. Nunca tinha feito. E estou querendo fazer todo dia um clamor. Todo dia uma palavra. Amém, meus amados irmãos. Que vocês possam receber verdadeiramente de Deus. E que Deus possa, cada vez mais e mais, o meu intuito é alcançar almas. A minha intenção é almas que estão sedentas. Aleluia, que aonde poder ouvir e a palavra possa transformar vidas. Aleluia. Amém. Deus abençoe a sua vida também, Stephanie. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio na tua vitória. A tua vitória é a nossa vitória também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, tu és maravilhoso. Oh, glória. Amém, Ana Cristina. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus falou contigo. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Essa angústia já bateu de retirada, que eu creio em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Alai de Kamandarassuri. Lembra quando Deus falou da obra, que você não pararia num quarto fechado, mas pararia no leito, Stephanie? Elevaste o que me dará Blacandarabia. Isso aí já é testemunho que você está dando, que Deus se faz presente. Louvado seja o nome do Senhor. Depois Deus me revelou, aleluia, um caixão sendo fechado. É Deus se faz presente. Deus se faz presente verdadeiramente. Elemanto Naragassuri. Aleluia. Oh, Jesus de Nazaré. Deus, aleluia, chegou com vida. Deus chegou com vida. Você é a grande missionária do Senhor, Stephanie. Eu vejo você louvando ainda. Tu vai pregar o evangelho, mas eu vejo você louvando. Aleluia. Louvando que minaragassuri facie. Noramando camandore promenunce pro. Aleluia. Mas hoje Jesus chegou com a vitória na vida dos meus irmãos. Grande coisa Deus fará, é isso, Deus vai fazer, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você crer, verás a glória de Deus. Eu creio na sua vitória, na vitória dos meus todos irmãos que estão presentes. Muito obrigado, aleluia, por ter ficado até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou continuar fazendo, meu intuito é querer fazer todos os dias. Eu estava vendo aleluia, um horário, no momento, o melhor horário para mim está sendo esse, mas se houver outro horário eu vou estar divulgando também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois eu vou ver como é que eu estou aprendendo a mexer ainda, para ver se eu consigo chamar as pessoas, já que me seguem, alguma coisa desse tipo, para poder, quando eu entrar, já acionar para aquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, mas muito obrigado e agradeço encarecidamente cada um e acredito na vitória também de cada um, em nome de Jesus. Fica com Jesus, todos meus amados irmãos. Aleluia, gratidão a Deus. Temos que agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus abençoe todos vocês. Ô, glória. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Se amanhã eu não entrar, a gente vê depois. Na quinta ou na sexta-feira, a gente da quinta para sexta, a gente começar e vou estar fazendo direto. Em nome de Jesus, a live. Amém? Um abraço a todos. Ficam com Jesus. Que a graça do Senhor venha estar com todos meus amados irmãos e seja impactado pela graça do Senhor Jesus. Amém. Ficam com Deus.